Temos com a análise hoje de Daniela Nunes, especialista em política internacional. Muito bom dia, Daniela. Bom dia. Seja bem-vinda. Vamos já à Ucrânia, mas para já começamos pelo Irão e pelos Estados Unidos, com este anúncio de novas sanções ao regime iraniano. Depois da conferência de imprensa de Scott Bessent, que se previa talvez mais detalhada, o que é que concluís? É algo para Washington voltar a dar um passo atrás ou vai concretizar-se, apesar de ter sido efetivamente algo vago, pelo menos nas datas da implementação destas novas sanções? Bom dia, Eduarda. Bom dia também para quem nos vê e ouve. Bem, a coisa que se destaca mais e que é de caras é precisamente a falta de algum detalhe, não é? Nós sabemos que os Estados Unidos, enfim, estão aqui a implicar um conjunto de 60 entidades logística, militar ou financeiramente ligadas ao Irão, sobretudo ligadas à frota fantasma iraniana, mas não sabemos exatamente com pormenor a quem é que se destinam estas sanções e em que medida é que elas vão poder impactar, sobretudo do ponto de vista económico, o Irão. Portanto, falta aqui algum detalhe. Não quis responder. Exato, falta aqui algum detalhe e eu creio que a retórica norte-americana no âmbito deste conflito tem sido um bocadinho assim. Portanto, nesse aspecto mantém aqui um bocadinho a coerência. Nós há uns meses também falávamos de uma operação que os Estados Unidos denominaram Fúria Épica e de repente percebemos que a concretização de um conjunto de objetivos, nomeadamente ligados ao desmantelamento do regime iraniano, tem vindo a falhar. Portanto, o tempo não está a ser amigo de Donald Trump e dos americanos. Mas eu acho que nesta situação em particular, portanto, isto relativamente à conferência de imprensa, relativamente às sanções propriamente ditas, eu acho que o equilíbrio reside em não acreditar de forma literal na desvalorização do Irão, mas também não assumir que estas sanções, mesmo que elas se concretizem, de repente vão transformar o conflito, não é? E sobretudo... Ou seja, não acreditas muito que sejam estas sanções a forçar o Irão a voltar à mesa das negociações? Claro que não. Eventualmente com mais cedências? Não, acho que não, de todo. Apesar de algum impacto, a verdade é que regimes como o iraniano, mas também, por exemplo, o russo, têm vindo a habituar-se e a acostumar-se até do ponto de vista daquilo que são as deficiências ao nível das necessidades e do bem-estar das sociedades civis, porque são regimes autocráticos, a viver sob este regime de sanções, não é? Já não é uma novidade para o Irão, na verdade. Criaram e continuam a criar mecanismos, e desde logo ligados à falta de democracia. Em democracia é muito mais difícil os regimes e os líderes justificarem às pessoas a falta de bens, a falta de liberdade, a falta de um conjunto de acessos importantes da vida cotidiana das pessoas. Há mais contestação, naturalmente? Há mais contestação, exatamente. E a contestação em regimes, por exemplo, como o russo e como o iraniano, pode até existir, mas ela é facilmente abafada. Portanto, a questão das sanções, tenho a certeza que não vai fazer o Irão, se me permites a expressão, vergar a mola. Apesar de, enfim, algum impacto económico e logístico, até para dar continuidade àquilo que tem vindo a ser os exercícios da resistência iraniana, obviamente vai haver, terá alguma magnitude, enfim, a ir avante este pacote de sanções, não é? Agora, o que eu acho é que os Estados Unidos também não... Apesar de ter sido muito pomposa esta ideia de um dia D económico, um bocadinho à semelhança da história da Fúria Épica, apesar de tudo, parece-me que estão um bocadinho a mudar o instrumento, porque passam de uma pressão, sobretudo militar, para uma pressão mais económica, mas a estratégia... A revolucionária até diz que isso é, no fundo, um assumir que a operação militar falhou e que por isso é que há uma opção pela guerra económica. Não acho que seja uma leitura absurda, de facto, esta dinâmica de muitas ameaças e poucas concretizações tem vindo a descredibilizar muito os Estados Unidos no contexto deste conflito e, portanto, o Irão há de esticar a corda até conseguir. E, sobretudo, em relação às sanções económicas, isso é muito fácil, precisamente pela razão que eu estava a mencionar. Num regime autocrático é muito fácil fazer face a sanções de cariz económico que obriguem, por exemplo, a crises enfim, de combustíveis, de alimentos, de bens de primeira necessidade. Isso não vai afetar o Irão ao ponto de o levar a um novo posicionamento, nomeadamente no âmbito das rondas negociais. Não creio que o impacto venha a ter essa importância, essa magnitude. Agora, dizer também, parece-me importante, este pacote de sanções não diz respeito apenas ao Irão, vai um bocadinho mais além. Como é que podemos ver esse alargamento da ameaça
ameaça, porque a verdade é que os Estados Unidos também têm como alvo qualquer país, essa é pelo menos a retórica, que mantenha relações com os Estados Unidos. Interpretas que, pelas palavras de Scott Bessent, naturalmente, é o mais recente que temos, que a China está efetivamente debaixo deste pacote? Interpreto que a China está debaixo deste pacote, mas também interpreto, à semelhança daquilo que interpreto para o Irão, que isto não vai ter ecos significativos. De resto, aliás, e não só no âmbito deste conflito no Irão, também está a acontecer na Rússia, por exemplo. Nós sabemos que existe investimento chinês relativamente àquilo que são eixos enfim, mais diplomáticos, mais formais, mais informais, uns mais, enfim, mais conhecidos do público, outros menos conhecidos do público. A verdade é que a China tem uma mão, se quisermos, logística, tecnológica, para alimentar e patrocinar um conjunto de aliados no mundo, nomeadamente a Rússia e também, neste caso, o Irão. E, portanto, não serão certamente estas ameaças, sobretudo quando elas ainda estão numa fase que é principalmente retórica, não é? Nós ainda não vimos isto a acontecer, nós ainda estamos para perceber quem são estas entidades, de que forma é que estas sanções vão impactar não só o Irão, mas também terceiros, e quem são esses terceiros. Quer dizer, o caso chinês parece-me flagrante, não é? Até porque existe... É o principal parceiro de resto é o grande rival neste momento ao nível da tecnologia, não é? Sobretudo. Mas e interessaria também desse ponto de vista aos Estados Unidos fazerem isso à China no atual momento? Bem, quer dizer, eu tenho alguma... Enfim, não sei se devia dizer isto, mas tenho alguma confiança na diplomacia da liderança chinesa, que não está exatamente interessada, a meu ver, em comprar guerras com ninguém. E, portanto, um encontro para breve entre os dois líderes. Essa porventura poderá ser a sorte de Donald Trump, não comprar um conflito, mais um conflito, ele que prometia acabar com as guerras longas. Porventura, a diplomacia do Sr. Xi Jinping e a ponderação do Sr. Xi Jinping, contrastantes com a euforia de Donald Trump e com a impulsividade de Donald Trump. Isto para dizer o quê? Para dizer que não me parece que a China, enfim, vá abrir aqui alguma forma de hostilidade, nem sequer do ponto de vista discursivo, até porque, como dizes, está agendada uma visita e as visitas à China são sempre coisas muito arrumadinhas, muito simpáticas, mesmo que seja para inglês ver, neste caso para americano ver. Sob esse ponto de vista, não creio que a China vá oferecer a Donald Trump uma resposta na mesma moeda, até porque, vamos lá ver... A China tem formas de colmatar o que quer que sejam as sanções norte-americanas, mesmo que essas sanções venham a dizer respeito diretamente à China. Existem outros canais... Na verdade, tem mais alternativas até do que o Irão, não é? Com certeza. E porventura, na deriva em que os Estados Unidos estão, qualquer dia até tem mais alternativas do que os próprios Estados Unidos, que têm vindo a comprar conflitos, hostilidades e mal-estares. Sim, olhando para a mais recente com o Canadá. Com vários países no mundo, alguns deles rivais, mas outros antigos aliados, vizinhos e aliados, não é? Enfim, agora já não será muito fiel utilizar essa expressão, nomeadamente em relação ao Canadá, por exemplo, à própria Groenlândia e, por consequência, à Dinamarca. Enfim, já não sei se é assim tão correto falar em alianças e em aliados, mas, enfim, Trump tem esta propensão que eu acho que só o prejudica a ele e só prejudicará certamente o lugar dos Estados Unidos no mundo para quem vier a seguir a ele, sobretudo, que terá uma tarefa difícil. Que fizeste a ponte para o solo europeu, o território europeu, para olharmos também para a Ucrânia, com aquele que foi o dia de ontem, 35 anos de independência, com muitos líderes da chamada Coligação das Vontades, que se juntaram na capital ucraniana para prestar apoio a Kiev e a Zelensky. Efetivamente saíram propostas ou compromissos, mais corretamente dizendo, palpáveis deste encontro em relação àquilo que é o reforço das defesas aéreas da Ucrânia. Consideras assim que saem medidas concretas e mais palpáveis deste encontro ou não passou de algo muito simbólico? Não, eu concordo com essa leitura, embora, enfim, não podemos abandonar a narrativa de que, de facto, existem deficiências, sobretudo ao nível dos interceptores e da defesa aérea, que neste momento é eu costumo dizer, o grande gargalo da resistência ucraniana é a questão, nomeadamente, dos Patriot, não é? Que nós sabemos que são sistemas escassos,
por natureza e não só por uma questão de falta de vontade política. Mas deixa-me dizer que, no global, a avaliação que eu faria deste encontro e deste dia, que é um dia de festa, não é? Um dia de celebração para os ucranianos, mas também para a Europa, a avaliação que eu faria começa precisamente por uma coisa que estavas a mencionar, a presença muito considerável de um número de países também muito considerável em Kiev. Alguns para presencialmente, assinalar, outros à distância. e mesmo presencialmente, estamos a falar de 3 dezenas de representantes, que eu acho que também é muito significativo e do ponto de vista da simbologia destes momentos, quer dizer, obviamente o apoio palpável é muito importante, mas a solidariedade também é, e sobre isso eu gostava de dizer que me parece que a Europa está finalmente aqui a adotar uma posição de corresponsabilidade, portanto está a transformar esta solidariedade em compromisso real, nomeadamente porque estamos a falar, no âmbito do encontro de ontem, de um novo pacote de ajuda no valor de 6 mil milhões de euros para a defesa e, portanto, isto obviamente servirá aqui como um balão de oxigénio a médio prazo para a questão, como eu dizia, das debilidades ucranianas no que concerne à defesa aérea. Mas, portanto, a questão do apoio europeu é muito, enfim, é inequívoca, não é? Nós tivemos declarações muito vocais, muito fortes. Eu destacaria, aliás, como destaquei ontem aqui no Guerra e Paz com o Germano Almeida, as declarações de António Costa, por um lado, mas também do novo primeiro-ministro britânico. Os dois foram muito taxativos. Exatamente. Aliás, o primeiro-ministro britânico começou mesmo por dizer que esta não era por acaso a sua primeira visita ao estrangeiro e que mesmo pessoalmente ele fazia questão de mostrar a Zelensky, de mostrar aos ucranianos que era importante para ele marcar presença e mostrar que o Reino Unido, apesar da mudança de liderança, permanecia... A política externa não mudou nesse sentido. E ainda bem, sim. E António Costa também foi, como eu dizia, muito taxativo ao sublinhar uma não neutralidade europeia. Foi muito claro a dizer não existe uma Europa neutra, existe uma Europa aliada da Ucrânia, independentemente da longevidade que este conflito possa vir a ter. Independentemente também daquilo que tem sido alguma pressão em torno de Zelensky, Daniela, ia dizer isso mesmo. Olhando para as críticas do ex-ministro da Defesa, agora não é só de fora, não é só do exterior, Sim. mas também internamente começa a pressão para que haja eleições e não só, paralelamente também aqui as críticas em relação às questões da corrupção. Sim, eu ia mesmo acrescentar que, do ponto de vista da simbologia, acrescenta-se a este momento também a importância de apoiar e sustentar a figura deste homem que aqui vemos, num momento em que ele está especialmente vulnerável, num momento em que decorrem, como diz Eduarda, investigações ligadas ao sistema de clientelismo e de corrupção, aliás, investigações a pessoas do núcleo duro de Zelensky, como é o caso, por exemplo, de Irina Mudra. Isto, obviamente, tem um lado positivo, que é, apesar de estarmos em guerra, de estarem os ucranianos em guerra, a verdade é que os mecanismos anticorrupção e as instituições anticorrupção continuam a funcionar, embora, obviamente, minem a capacidade governativa e a atenção do governo ucraniano, que está a ser, obviamente, muito abanada, se é que posso usar essa expressão, neste caso, por uma figura muito concreta, que é Fedorov, e que vem fazer reivindicações e vem levantar uma questão que é a questão das eleições, não é? Que é, de resto, flagrante. A Ucrânia não tem condições para ir a eleições. Obviamente, faz parte da natureza de um regime democrático que os atos eleitorais confirmem a vontade popular, mas nós estamos a viver um momento atípico. Existe uma lei marcial que confere ao governo de Zelensky o poder e a legitimidade para continuar a governar, além do timing que é previsto, que é democraticamente previsto. Só para elencar algumas razões que são óbvias. Nós temos, neste momento, muitos militares deslocados, nós temos milhões de ucranianos fora da Ucrânia, não porque querem, mas porque a guerra os obrigou a tal. Temos territórios ocupados, portanto, é francamente... Há sempre a suspeita da interferência russa. E além disso também, é francamente impossível oferecer a democracia num futuro ato eleitoral a todos os ucranianos, pelo menos neste momento. E eu ontem também comentava isso. Em Lviv, se calhar, é possível realizar um ato eleitoral mais ou menos normal, em que toda a gente participa numa certa normalidade relativa. Mas noutras cidades da Ucrânia, e em particular nas zonas mais afetadas, por exemplo, do Donbass, isso é rigorosamente impossível. Portanto, seria desigual. E seria desigual e, obviamente, não democrático. Sim.
embora a história também nos mostre que houve situações de eleições noutros países em guerra. Daniela, nos agradece Obrigada. a análise, a continuação de um bom